ainda puxando na onda do AVC intraparencimatoso, nós temos o Henrich. A primeira vez que um estudo de cirurgia minimamente invasiva mostrou benefício, melhora de desfecho funcional dos nossos pacientes. O estudo do Henrich é um estudo interrompido precocemente, né? Ele tem essa pequena queixa aí da literatura, mas foi interrompido precocemente porque ele, de fato, ele mostrou benefício do tratamento cirúrgico para esses pacientes. O ponto interessante é que eram pacientes que tinham início dos sintomas dentro de 24 horas, então não podia passar de 24 horas desde que esses pacientes apresentavam o início dos sintomas, eram pacientes entre 18 e 80 anos de idade, que tinham AVC intraparencimatoso muito provavelmente primário, ou seja, os casos secundários foram excluídos, como aneurisma, MAVE, etc., foram excluídos, que tinha um volume grande, entre 30 e 80 ml, e que não era um volume em que não era um envolvimento talâmico. Esse é um ponto interessante. Os AVCs talâmicos, eles foram excluídos. E esses pacientes, eles deveriam ter um ranking prévio de 0 a 1, lembrando aí que é até um conceito algo errôneo falar, algo precipitado, falar de AVC, de ranking prévio, quando o paciente não tem nenhum AVC. Então, pacientes clinicamente bem, entre como eu falei, Glasgow, assim, entre 5 e 14, NIH maior do que 5, 18 a 80 anos, 30 a 80 ml de volume, primariamente hipertensivos, problemas até que se prova o contrário, e que eram tratados dentro das primeiras 24 horas. O ponto interessante é que eles utilizaram dois dispositivos específicos. O Myriad, né, escreve-se Myriad, então o termo literal, e o outro que é o BrainPath, ou BrainPath. Esse BrainPath, ele é um dispositivo minimamente invasivo, você faz por orientação estereotáxica, e aí ele consegue, ele parece uma seringa, ele funciona para lavar lavar e aspirar esse conteúdo hemático do interior do cérebro, no parênquima do nosso paciente. Como desfecho primário, foi utilizado o Utility Rate Ranking, né? Então é um ranking pesado, ou seja, é um ranking que ele tem pesos diferentes, não é uma progressão de um ponto para cada elemento que sobe, para cada ponto que sobe literalmente no ranking. Então você tem pesos diferentes atribuídos para esse Utility Rate Ranking, né? Então é um ranking que ele reflete um pouco mais a vida real, como por exemplo você tem uma pontuação de 0 nos pacientes que têm ranking 5. Foram alocados 150 pacientes em cada braço, né, o braço da cirurgia minimamente invasiva versus o braço do tratamento médico. Houve um pareamento bastante adequado desses pacientes. Então, não houve diferença entre as abordagens. E aí você teve uma diferença importante em relação do utility ranking dentro dos 6 meses, né, que foi o desfecho, que foi o período que mostrou de fato uma diferença importante para esses pacientes. Essa diferença, no entanto, ela se mostrou até mesmo dentro dos 7 primeiros dias, né, na alta desses pacientes, né? Então, 7 dias ou na alta desse paciente, você já tinha de fato diferença. Isso se replicou nos 30 dias e essa diferença permaneceu nos 3 meses e também nos 6 meses. Ou seja, é um impacto funcional no paciente que ele perdura muito mais do que os 7 primeiros dias ou somente na alta do nosso paciente.